Vou te falar, né? Temos aí um problemão no Brasil que se chama imprensa brasileira. A coisa tá feia, viu? Chegou a ponto do Lula, que é calmo, que sempre gosta de tratar muito bem a imprensa, minha opinião, bem até demais. Até o Lula perdeu a paciência e detonou um jornalista da Globo que fez uma pergunta extremamente canalha pra ele. E olha, tá viralizando em todas as redes. Foi o vídeo mais visto do Twitter, por exemplo. O Lula desmentindo o jornalista canalha da Globo. E, falei com algumas pessoas que eu conheço do governo e falei exaustivamente aí nos últimos meses. Olha, avisem o Lula que ele tem que fazer coletivas de imprensa todos os dias. E parece que o Lula tinha, até aí uma semana atrás, algum receio que nessas coletivas os jornalistas vão fazer perguntas canalhas para ver se tiram ele do sério ou para ver se ele fala uma coisinha errada para depois a imprensa cair matando. Vamos lembrar que nos últimos anos, qualquer fala errada do Lula, ou que não é errada, muitas vezes ele nem errou, é motivo para a imprensa aí ficar falando que ele é machista, ficar falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tá gagá, que ele tem que ler os discursos de agora em diante. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Vamos lembrar que uma vez ele falou que a Glaze é bonita e as jornalistas, mulheres todas inclusive, da Globo News, ficaram 3 dias xingando o Lula de machista. Na mesma semana o Gustavo Geyer xingou a Glaze de tudo que é nome e elas, caladinhas. Depois o Gilvan da Federal xingou a Glaze de tudo que é nome e elas, caladinhas. Aí fala, pô, que coisa. As mesmas que no governo Dilma eram machistas com a Dilma, reclamavam das roupas da Dilma, falavam que ela não tinha compostura ao andar, que as roupas dela eram feias. Uma vez a Dilma repetiu roupa e uma dessas jornalistas da Globo News falou, nossa, fez uma matéria no blog dela, Dilma repete roupa que usou em evento do ano passado. Aí você fala, aí não é machismo, aí é o machismo do bem. Pois bem, foram agora machistas novamente com a Janja. E a fake news saiu de outra jornalista que parte da esquerda idolatra. Essa jornalista é a mesma que em 2018, muita gente esquece, mas eu não esqueço, minha memória é muito boa. Em 2018, no dia em que o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, ou seja, preso, essa jornalista inventou que o Lula ia resistir à prisão. Aí o advogado do Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, ele ligou para a jornalista e falou, olha, eu tô no carro ao lado do Lula, é mentira. Retira essa notícia aí, ou corrige isso aí, porque pode ter um banho de sangue. Você está dando aí uma prerrogativa para a Polícia Federal entrar, bater em todo mundo para prender o Lula. Tira isso. É perigoso o que você está fazendo. Sabe o que a jornalista falou? Não, vou manter a mentira. Manteve a mentira. Essa jornalista idolatrada aí por boa parte da esquerda, porque ela também falava contra o Bolsonaro, é a Andréa Sadi. Andréa Sadi inventou essa notícia aqui ontem. Vamos lá. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. Alguns vão falar, Tiago, a Andréa Sadi tem suas fontes e a culpa não é dela, a culpa é da fonte dela. Porém, os jornalistas têm a fonte, deveria verificar, né? Ela tem contato da Janja, ela tem contato da assessoria do Lula, ela tem contato de muita gente e ela poderia verificar. Fez? Não, por quê? Caramba, o Lula foi à China e o Lula fechou 36 acordos bilaterais com a China. O Lula abriu um mercado de várias áreas do Brasil para exportar para a China e da China para exportar para o Brasil. O Lula abriu aí, assinou acordos que vão abrir aí para as empresas chinesas que são as mais avançadas do mundo em ferrovias, rasgarem, usam até um termo que é feio, né? Rasgarem o Brasil com ferrovias, ou seja, vai ter ferrovia no Brasil inteiro nos próximos anos, coisa que nunca teve, com trens rápidos, tanto trens de carga que são mais rápidos que os trens estadunidenses e europeus, como no futuro isso já foi ali aberta a brecha para termos trens bala, trens de passageiros. Isso foi destaque na imprensa? Não. O que foi destaque na imprensa? Cortina de fumaça, fake news, Janja cria constrangimento. Aí a matéria. Primeira-dama disse que algoritmo favorece a direita. Presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Aí, a primeira-dama brasileira Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira, ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos de integrante da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Não é para ela, todo mundo sabe. Tem estudos, André Sadi, tem estudos mostrando isso. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir a plataforma se quiser.
Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema nem o pedido para falar em um encontro que não havia falas previstas. Ou seja, segundo André Sadi, o Lula estava num jantar silencioso, tá? Era proibido falar no jantar do Lula com Xi Jinping. Ó, todo mundo comam. Será que podíamos olhar para os outros? Talvez nem isso ainda. Como é assim, ó, quietinho e ir embora. É assim que era o jantar do Lula com Xi Jinping, de acordo aí com a Rede Globo. Aí, na avaliação de um integrante, a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo para uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Vamos exaltar tudo que o Lula fez? Não, vamos inventar uma coisa contra a Janja. Por que inventar? Porque já vem a resposta do Lula sobre isso daí. Lula falando. Além do Xi Jinping, a primeira-dama da China teria ficado irritada com o comportamento da Janja durante o encontro. Ou seja, a fonte da André Sadi fala chinês e foi lá conversar reservadamente com a primeira-dama. Não sabemos como, se era proibido falar no jantar, mas alguém conversou em chinês com a primeira-dama chinesa, tá? Ou alguém era como aquele cara que lê microexpressões faciais. Devem ter lido as microexpressões faciais da primeira-dama chinesa e falado, ó, parece que ficou irritado com a Janja, hein? É isso. A fonte da André Sadi é especialista aí em microexpressões faciais da cultura chinesa. Aí, integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar, não é americano, é estadunidense, tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia estadunidense, ela diz americana aqui, algo que tem gerado irritação no governo chinês. Que coisa, né? Que coisa. Eis que isso aí foi a notícia do dia. Ficaram horas e horas e horas atacando a Janja. Vamos falar aí do que fez o Lula na viagem? Não. Vamos lembrar que essa mesma imprensa que passou a semana passada inteira criticando o Lula porque ele foi comemorar a derrota do nazismo. Comemorar a derrota do nazismo tá errado. Muito estranho. Não pode comemorar a derrota do nazismo, vai pra China, fecha um monte de acordo, vira notícia? Não. O que vira notícia é uma fala da Janja. Olha só o Lula tava sorrindo, de bom humor, falando com a imprensa, e aí vem essa pergunta canalha. O que eu falei para todo mundo que eu conheço do governo nos últimos meses é quanto mais canalha a pergunta, melhor, porque mais vai viralizar a resposta do Lula. E se ele ficar bravo, não tem problema não. E eu sei porque no México é igualzinho. Quanto mais canalha a pergunta, mais viraliza a resposta da presidenta ou viralizava do ex-presidente. Vamos lá. A reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de... Já eu coloco o resto aí da resposta do Lula. Tem mais, tá? Ele vai pra cima do jornalista. Aí você vê a fake news da Andréa Sadi. Andréa Sadi é a mesma que, em 2023, quando o canal lá, que ela faz parte do Globo News, ficou uma semana inventando que a reforma tributária que o Lula conseguiu aprovar era graças ao Tarcísio. Ah, porque o Tarcísio convenceu republicanos a votar a reforma. Tarcísio é um estadista. Ela falou, nossa, eu estava sentindo falta de uma direita do bem, como é o Tarcísio. Essa é a direita do bem. Lembrando que a reforma foi aprovada por uma margem tão grande de votos que mesmo se todos os deputados do partido do Tarcísio votassem contra, ainda assim teria sido aprovada a reforma. Então Tarcísio não mudou em nada a aprovação da reforma, mas a Globo quis dar, obviamente, a ele os louros de uma vitória no Congresso Nacional, sendo que ele é governador de São Paulo, porque já está em curso, desde o começo de 2023, o Plano T, que é o Plano Tarcísio. Esse plano já está em curso
e agora tá aí na última marcha. As conversas que estão acontecendo em Nova York, lá no encontro do Dória com o Centrão e com a extrema-direita, são todos ali com banqueiros brasileiros e mega empresários brasileiros, são todos para ferrar com o Lula o quanto mais. E aí você vê as reportagens ficando cada vez mais canalhas. Partiu da Daniela Lima, a fake news dos 90 bilhões do crédito consignado no INSS. Partiu dela para dar para o Nicolas argumento para fazer um vídeo macetando o Lula. Agora, a partir da Andréa Sadi, a cortina de fumaça para ninguém falar de todos os feitos e investimentos que o Lula conseguiu para o Brasil na China. Vamos falar o quê? Da Janja. Calma que agora tem mais Lula, hein? O Lula fica bravo. Aí ele diz, o Xi Jinping falou um negócio óbvio, é óbvio que a gente pode banir a plataforma se a gente quiser. É óbvio. Pois bem, segue aqui. Quantas crianças? Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa. Ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a empresa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. Peça a sua inscrição no canal. Não se esqueça, se você quiser ganhar seguidores no Instagram, o nosso curso está disponível aqui, ó. E só está disponível até o final dessa semana. Depois não tem mais. E adquirindo o curso também pode adquirir e-book e o curso de YouTube, que foi lançado no ano passado, que também foi lançado só por uma semana. Muita gente quis e não conseguiu. Está disponível novamente. Falou!